Dia 1º de março é a data início que começa a entrega do Imposto de Renda à Receita Federal. Acompanhe agora as dicas para fazer a sua declaração. A partir de hoje, está disponível no site da Receita Federal o Programa Gerador de Imposto de Renda de 2013. O contribuinte que se antecipar pode ter alguns benefícios. Aquele contribuinte que se antecipar terá um tempo a mais de preencher essa declaração, a sua declaração, e entregar já nos primeiros lotes, já nos primeiros dias de março, para ter a sua restituição antecipada. Se você tem dúvida em fazer a declaração pela simplificada ou pela completa, fique atento ao conselho do consultor. A recomendação é sempre que ele faça a declaração sempre pela completa. O programa da Receita Federal, ele traz a informação de imposto a restituir ou a pagar nas duas declarações, independente da forma que ele optar. E o programa recomendará sempre aquilo que for mais benéfico para ele. Procurando melhorar sempre o sistema, o programa da Receita Federal traz algumas novidades. Um contribuinte que no ano passado teve gastos, por exemplo, com escolas, com médicos, dentistas, né? E ele teve que cadastrar o CNPJ, o CPF, os dados cadastrais para fazer o lançamento da declaração de imposto de renda. Este ano ele pode optar por importar esses dados automaticamente para a sua declaração. Isso facilitará a ele para entregar o seu imposto de renda com menos erros possíveis. Preste bem atenção na hora de preencher a declaração. Um erro pode fazer você cair na malha fina. Alguns erros podem levar o contribuinte a ter a sua declaração presa na malha fina, né? Não são todos os erros, né? Os principais erros são as informações que são cruzadas por declarações feitas por outras instituições. Por isso, informe corretamente os dados do informe de rendimento, os rendimentos recebidos durante o ano, as alterações de rendimento e os rendimentos de aluguéis recebidos no ano. A recomendação é sempre que preencha a declaração de imposto de renda, olhando e observando os campos, os informes de rendimento, documentação que está apresentada, para evitar que ele lance um valor diferente daquilo que alguém lançou anteriormente. Tá? Dessa forma, ele vai evitar de cair na malha fina. Anotou todas as dicas? Para esclarecer mais sobre o imposto de renda deste ano, quem está aqui para conversar com a gente é o diretor tributário da Confirp, Wellington Mota. Seja bem-vindo. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, Wellington. E Wellington, todo ano tem alterações, tem novidades, né, no imposto de renda. Quais são as desse ano? Então, Leão, esse ano as novidades não são muito expressivas. A novidade principal é a possibilidade de importar os dados da declaração do ano passado e nessa importação vem já as informações dos pagamentos das empresas pelo qual eu contraí despesas, eu fiz pagamentos, escolas, plano de saúde, o que até o ano passado não era permitido fazer. Então, esse ano agora, a importação desses dados já vem pronta e isso facilita e agiliza o preenchimento da declaração. A ideia é só facilitar mesmo. É somente essa, facilitar o preenchimento. Isso vai ajudar bastante, principalmente os profissionais da área contábil que preenchem as declarações. Mas tem alguma dedução? Quem paga a escola, quem paga plano de saúde? Então, em linhas gerais, tem várias deduções do imposto de renda que podem ser feitas. Os principais são despesas com médicos, hospitais, dentistas, clínicas, despesas com educação, instrução própria e dos dependentes, previdência privada, limitada a 12% ao ano, e tem uma lista grande lá de deduções que podem ser feitas na declaração do imposto de renda. Parece que um dos maiores riscos de você cair na malha fina é quando você coloca a questão dos dependentes, né? O que o contribuinte pode fazer para evitar isso? Então, realmente esse é um dos principais motivos. Quando se lança um dependente, significa que a declaração é em conjunto. Isso quer dizer o quê? Se aquele dependente, que seja um filho ou os pais, e esse filho ou pais tiverem renda, tem que somar a renda deles. Ou uma esposa dependente. Exatamente, ou a esposa tem que somar a renda. Porque já aconteceu, e é uma das coisas mais comuns, lançar um filho que tem 18 anos ou mais, estudante, né, até 24 anos, e esquece muitas vezes que essa pessoa está fazendo um estágio, ou se for os pais que têm rendimento de aposentadoria, e coloca os pais ou filhos para deduzir, para reduzir o imposto, ou aumentar a restituição, e acabam esquecendo de colocar a renda, né? Às vezes o filho está fazendo estágio, ou às vezes o pai é aposentado e tem renda tributável. Então, se esquecer de colocar a renda,
a declaração fica travada na Receita, isso quer dizer, fica na malha fina, enquanto não for corrigida, a restituição não vai ser liberada, o que pode também, inclusive, aumentar o valor do imposto a pagar. Wellington, e quando a pessoa é obrigada a fazer imposto, por exemplo, esse filho de 18 anos que faz um estágio? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Quando é que ele está obrigado? Olha, a pessoa está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda se ela teve, entregar separadamente, né? Se ela teve rendimentos tributáveis acima de 24 mil e alguma coisa, me fugiu agora o valor exato. Então, justamente porque o estágio às vezes é bem menos do que isso, né? Por isso que gera esse problema. Exatamente. Então, a pessoa que está só fazendo estágio, muitas vezes a renda não a obriga a declarar. Mas se o pai informar essa pessoa como dependente, não pode esquecer de somar a renda dela para fazer a chamada declaração em conjunto. Se esquecer, vai ficar na malha fina. Tem que ter cuidado. Agora, se somar a renda desse filho, às vezes pode até ajudar o imposto e pagar um imposto menor. Pode, mas para saber se vai diminuir o imposto ou não, tem que fazer os cálculos lá, tem que lançar os dados no programa e verificar lá. O próprio programa já traz o resultado, você consegue ver, preenchendo os dados, você já consegue enxergar ali na tela se o imposto está diminuindo ou não. Então, a pessoa, inclusive se a pessoa declarar o filho e esqueceu de declarar a renda e a declaração ficou na malha fina, pode fazer uma retificadora, transmitir a retificadora e pode, se não for interessante, pode excluir esse dependente e depois transmitir a retificadora sem o dependente. Isso é possível, não há problema algum. Porque aí ele já é independente, né? Ele vai fazer o dele, é isso, né? Exatamente. Pode ser que sim, pode ser que não, porque às vezes você lança o filho como dependente para tentar abater ou tentar aumentar a restituição. Só que como ele tem renda, e às vezes a renda é bem maior que o valor da dedução... Isso que eu não entendo, mas aí se você não declara esse dependente, você não está sonegando informação? Não, porque lançar o dependente é uma faculdade, não é obrigatório. É uma faculdade. Eu posso lançar por quê? Porque eu tenho despesas, gastos com educação daquele dependente, então o imposto de renda me permite abater aqueles gastos, mas tem um limite como dependente. Se aquele dependente tiver renda, eu tenho que lançar renda, então pode não ser mais interessante lançá-lo na minha declaração como dependente. Isso é uma faculdade, não é obrigatório lançar como dependente. E quem é que tem restituição normalmente? Então, muitas pessoas ficam achando, poxa, eu tenho restituição, não tenho. Só tem restituição quem teve rendimentos e que pagou, sofreu desconto do imposto de renda. Então, a pessoa que trabalha, que tem rendimentos do trabalho assalariado, e ela sofre retenção durante o ano, mesmo que ela não esteja obrigada a declará-la no ano seguinte, ela mesmo assim ela pode apresentar a declaração para poder pegar de volta, né, que é a chamada restituição, do imposto de renda que foi pago durante o ano, do que foi retido durante o ano. Agora, se ela teve rendimentos tributáveis acima de 24 mil e alguma coisa lá, que eu me esqueci agora o número exato, ela está obrigada sim a declarar e ela pode ter imposto a restituir ou não. Wellington, e quais são as maiores dúvidas das pessoas? Porque, pelo que você está dizendo aí, às vezes a pessoa até tem imposto a receber. E porque não tem noção direito de todas as informações, acaba ficando com medo, não sabe como é que preenche. Qual é o seu conselho também para as pessoas? Elas devem procurar um profissional para ajudá-las? Então, a orientação que nós damos é de sempre que a pessoa tem dificuldade, procurar um profissional, um contador, para poder auxiliar no preenchimento da declaração. Há algumas declarações que são muito simples, o próprio contribuinte pode fazer, como por exemplo, quando a pessoa tem somente uma fonte de renda. Então, não é complicado, é muito simples preencher a declaração. Agora, quando tem várias fontes de renda, quando tem aplicação em bolsa de valores, várias fontes de renda, ou tem muitas despesas, aí que a coisa fica um pouco mais complicada, é melhor procurar um profissional para poder auxiliar. E agora, para encerrar a nossa conversa, existe um erro comum entre a maioria das pessoas? Alguma coisa assim que as pessoas erram muito na hora de declarar? Olha, os erros mais comuns são aqueles relacionados ao preenchimento, porque todos os dados de renda, de rendimento, de imposto retido, esses dados já são transmitidos pela fonte pagadora, pela empresa, para a Receita Federal. Então, se eu fizer a minha declaração e eu não lançar os mesmos valores que já foram transmitidos, vai dar divergência de dados e isso aí vai ficar na malha fina da declaração. Então, os erros mais comuns são aqueles ocorridos na hora do preenchimento. Se errar
ou inverter. Inclusive os centavos, era 47, lançou 74, já é motivo de malha fina. Se errou no preenchimento do valor do imposto retido ou da contribuição previdenciária, tudo isso, se errar até nos centavos, já fica na malha fina. Então, os erros mais comuns são esses. Outro erro também que nós já citamos, que é muito comum, lançar o dependente, né, o filho ou os pais, e esquecer de lançar a renda, o rendimento dele. Esses são os mais comuns. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Tem que ter muito cuidado na hora de declarar, prestar bastante atenção.